Temos livro hoje? Temos. Ah, pronto. Olha aqui, é um livro inusitado. O livro é Experiência e Pobreza, Walter Benjamin em Ibiza, 1932-1933. Vicente Valero. Isso é antes dele fugir da Alemanha. É, exatamente. Olha aqui. Muito bem traduzido por Daniel Luhmann. É um espetáculo de livro. Eu nunca soube que Walter Benjamin tivesse ido a Ibiza. Me parece meio surreal. É surreal, né? Porque você tem... Ele passou um ano, foi isso? Todo o período incluído, sim, porque ele teve 2 temporadas em Ibiza. Ele estava passando por uma crise pessoal muito grande, estava se divorciando da primeira mulher, estava sem trabalho, enfim, aqueles perrengues de intelectual judeu na Alemanha, você imagina. E ele encontrou com um amigo na rua, e esse amigo disse que estava indo para a Espanha, para uma ilha chamada Ibiza. Ibiza, na cabeça da gente, na minha cabeça, Ibiza é esse lugar das festas malucas. Né? O que Ibiza lembra pra gente? Raves. Isso. E a cena assim de festa mais radical. E êxtase, MDMA, essas drogas sintéticas, né? Então, esse livro, na verdade, para mim foi uma grande surpresa, porque eu também não tinha a menor ideia do que era Ibiza na vida real. Quer dizer, Ibiza na vida real hoje é o que é. Mas o que era Ibiza antes de virar o que virou? Então, a experiência do... Walter Benjamin foi para Ibiza porque ele estava duríssimo. Ele conseguia viver com 60 ou 70 marcos por mês em Ibiza. Eu não sei quanto valia esse marco, mas qualquer dinheiro que você consiga viver por 60 alguma coisa, o mês inteiro, pode ser dólar, libra, o que for, é barato. Né? São 60 unidades de um certo dinheiro. Era uma vida inteiramente arcaica. O choque que os estrangeiros levavam quando chegavam em Ibiza é que Ibiza estava totalmente distante de qualquer conforto moderno. Era uma verdadeira viagem no tempo. Você não tinha água quente, você mal e mal tinha água encanada, você não tinha calefação nas casas, você não tinha luz elétrica. O que espantava esses europeus do norte, que chegavam em Ibiza também, era a autossuficiência das pessoas, porque numa situação tão arcaica, você ainda não tinha nenhum mínimo de indústria ou de comércio acontecendo, as pessoas faziam tudo em casa. Então a pessoa fazia o seu próprio pão, ela era o seu próprio carroceiro, ela fazia todos os concertos nas casas. As casas eram absolutamente espartanas. Era uma condição de vida que ninguém imaginava que ainda existisse no mundo. E aquelas pessoas muito quietas e caladas, né? Tão arcaicas quanto a ilha, uma ilha com cactos, com lagartos. Enfim, era um cenário muito curioso. Esse livro pinta muito bem esse cenário e pinta muito bem o que foi a vida do Walter Benjamin nessa ilha. Havia um núcleo de estrangeiros morando lá, alemães, dinamarqueses, franceses. Como todos os expatriados, eles se encontravam sempre nos mesmos lugares. Havia tão poucos estrangeiros que os ibicencos conheciam um por um. Eles sabiam quem era um, quem era outro. E o Benjamin estava tão falido que ele era conhecido por Es Miserable, o miserável. Ele estava realmente... Ele era um freelance naquela época, né? Ele não tinha um emprego sólido. Ele escrevia artigos para a imprensa, ele publicava livros, mas a gente sabe que isso é difícil até hoje. Imagina naquela época o que era isso. E imagina depois de 1933. Aí ele já entra na sua fase de exílio, mas ele ainda não sabia disso. Quer dizer, quando ele vai para Ibiza da segunda vez, ele já não volta mais à Alemanha. Ele vai para Paris e depois ele tenta fugir de Paris.
com a invasão alemã e se suicida na fronteira, né? Mas é uma vida extraordinária, porque as pessoas que eram atraídas para essa Ibiza primitiva eram artistas, eram pensadores, eram filólogos, tinha gente que estava lá estudando, arquitetos aos montes, fotógrafos. Eles queriam ver aquilo e havia uma sociedade bastante livre entre todos esses estrangeiros. Havia experiências com drogas, o Walter Benjamin experimenta ópio, haxixe. Não é a praia dele, mas ele experimenta mesmo assim. E era uma sociedade também de grandes problemas, porque quando você tem um grupo tão pequeno, você tem que conviver com essas pessoas todo dia, depois de um certo tempo você está exasperado, né? Então, é quando ele sai, vai para Paris, depois ele ainda vai a Dinamarca encontrar com Bertolt Brecht. Mas é sensacional o livro. Agora, como eu disse, é um livro extremamente bem traduzido. E é um livro, a editora 34, que é uma editora ótima. Ele pode te dar um susto quando você pega esse livro, porque esse livro, no fundo, é um livro de espírito acadêmico. Então, ele é extremamente bem pesquisado. E ele tem uma quantidade de notas de pé de página e de cross-references que assusta o leitor. Você abre, você começa a ver 3 notas de pé de página por página, essa quantidade de itálico, né? Esqueçam, meu conselho é esse, não leiam as notas de pé de página, ou leiam depois, mas não lhes façam caso, leiam o texto como está, porque é muito interessante. Essa é uma regra geral para leitura de livro, né? Esquece as notas de pé de página. Nem sempre, sabe? Eu acho. Não, eu às vezes acho que quando elas são poucas, é viável você ler e é até interessante. Entendi. Mas isso aqui é um trabalho acadêmico. É que aqui não há página sem nota de pé de página. É um excesso. E a pesquisa que esse autor fez é um assombro, sabe? Ele chega ao ponto de saber o nome do pescador com quem o Walter Benjamin e um camarada chamado Paul Gauguin, que era neto do Paul Gauguin, vão pescar lagostas ali na... Eu estava fazendo conta aqui para ver se batia. Não, neto do Paul Gauguin, e parece que era uma personalidade curiosíssima também, escultor estranho. E o Walter Benjamin faz uma imensa caminhada com esse cara e faz referência a essa caminhada numa carta muito bonita que ele manda a um dos correspondentes dele. Então, tem muito material do próprio Walter Benjamin aqui, que o Vicente Valério reuniu. Material sobre o Walter Benjamin, quer dizer, as memórias dessas pessoas que conviveram com ele, e isso se desmancha tudo, né? Depois de 1933, porque tem os problemas da Espanha franquista também, depois claro, a Alemanha hitlerista, enfim, a Europa entra no caos completamente. Então, isso é um último momento antes do caos. Mas eu fiquei encantada com essa leitura, sabe? Era um ambiente, porque tem esses momentos, né? Tem aquela coisa na Riviera Francesa, em 20 e tantos, 30 e poucos, que pintores, escritores, todo mundo ia para lá, pré-guerra civil espanhola, né? Fitzgerald ia para lá, Hemingway ia para lá. Tem a geração perdida americana que vai para Paris. Isso, que vão para Paris, mas aí depois eles vão para a Riviera, e aí o Picasso também está lá, tem o Dalí, né? Tem essas coisas, tem esses momentos que as pessoas se encontram nesses lugares, e a Riviera não era um lugar glamuroso como passou a ser depois, né? Era um lugar que ainda era razoavelmente barato, assim como tem um momento ali nos anos 60 que todo mundo vai para a Grécia, Leonard Cohen está lá, tem um bando de... que eram lugares que hoje são
Mas, em geral, são momentos A Índia de... dos anos 70. A Índia dos anos 70. Aí, bando de músico vai para lá, né? O ponto aqui ao qual eu estou querendo chegar são momentos em que essas pessoas vão para esses lugares que ainda são muito baratos e meio que ficam isoladas no mundo, porque não tinha internet, não tinha nada. E há uma explosão criativa. É o que está acontecendo aqui em Ibiza? Isso é importante para o Benjamin, para o processo de compreensão do mundo, para os ensaios dele, para... É importante porque ele consegue se isolar ali, não necessariamente os encontros deles com as pessoas, porque o Walter Benjamin se interessava por tudo, né? Toda a parte cultural, toda a área criativa do ser humano interessava ele. Mas ele consegue escrever em paz. Ele vive uma grande paixão também. Uma pintora holandesa que vai parar lá em Ibiza também porque quer fugir da confusão na Europa. Ibiza é a Europa, mas enfim, ela quer fugir daquela confusão que está acontecendo ali pela Alemanha e foge para Ibiza também para esse ambiente liberal e receptivo que havia lá. Mas depois as coisas se complicam lá também. Depois, essa ligação que ele tem com essa pintora ainda sobrevive quando ele vai para Paris. E eles ainda se encontram várias vezes. Depois ela vai-se embora para o sul da França e se casa com um francês. Mas, olha, é um livro ótimo. É uma leitura muito interessante. Eu fiquei na dúvida se eu recomendava por causa desse aspecto dele tão acadêmico, dessa quantidade de notas de pé de página que assusta. Mas a leitura é fluida, se você ignora. A leitura é ótima. Ah, que interessante. É muito pesquisado, quer dizer, tem até um pouco de excesso de pesquisa, que para quem não é do meio acadêmico é um pouco intimidador, mas eu super recomendo esse livro, sabe? Ah, que divertido.